Atualidade Jurídica, com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica de hoje e evidentemente que a gente veio aqui no Garcia Garcia Advogados Associados para conversar com o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. Rodrigo Fritz. Nós vamos falar de planejamento sucessório. Que tema, hein, doutor Odilon? É um tema bem interessante, né? Interessantíssimo, né? E é um tema que vem muito sendo pautado nos últimos tempos. Sim. Claro, temos uma consequência da reforma tributária, aumentando a carga tributária, Claro. né, em relação ao imposto de transmissão causa-mortes e doação. Mas o planejamento sucessório que a gente quer conversar aqui é abrir um pouco mais o leque de opções e não só pensar assim, numa hipótese de fazer um testamento, uma doação, né, mas falar um pouco também de holding como Claro. uma, vamos dizer assim, hipótese que tem que ser analisada hoje também, né? Olha só, para isso está conosco aqui o Dr. Rodrigo Fritz, né, doutor? Qual a importância da holding em um planejamento sucessório, doutor Rodrigo? Então, Guaraci, a gente escolheu esse tema para conversar contigo hoje, com o teu público, porque ainda é um tema pouco divulgado, né? Não tão divulgado quanto deveria. A gente entende assim que a holding é um dos meios mais modernos de planejamento sucessório. Se a gente for comparar, por exemplo, com o inventário, né, o inventário seria um método mais em desuso, né, um método até um pouco arcaico, né, porque ele lida com uma situação após a morte, né, após o falecimento Sim. do patriarca, da matriarca, enfim. Então a gente entende a holding assim como um meio de planejamento sucessório, onde tu consegue antecipar... Bem antes, né? Exatamente, não bem criar antes. problema depois. Porque depois o que acontece, né? Os filhos, o cônjuge, enfim, eles têm que lidar com o falecimento do doente, que já é difícil, e ainda tu tem que fazer a partilha daqueles bens. Tu vai ter, de repente, questões polêmicas e contraditórias para discutir ainda no âmbito desse inventário. Então, na holding, tu já para todas as arestas, né? Essa é a ideia, né? Tu para eventuais discussões sobre o patrimônio em vida, buscando resolver aquilo em vida, Claro. E fazendo o que a gente chama que é o principal, né? Agrupa o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, que seria a holding. Tu consegues já, dentro da holding, fazer a transferência, a transmissão dessa herança, né? Doando os bens, doando as cotas desses bens. Isso se confunde um pouco com testamento, doutor, ou não? Não. É Boa a tua pergunta. Separados, né? Isso. Na verdade, a holding ela foge, inclusive, do testamento. Não que tu não possa, eventualmente, deixar em testamento algum bem que, porventura, não foi integrado. Eu não digo, né, um bem imóvel, né? Mas, por exemplo, ações, algum outro ativo que tu tenhas que, eventualmente, tenha ficado fora da holding. Sim. Tu pode até fazer essa doação por testamento, mas a holding ela ainda é mais moderna e mais, como é que eu vou dizer assim, mais prática do ponto de vista de tu poderes discutir com a família, né, Claro. durante, né, Claro, durante o período de lucidez, no mínimo. exatamente, né, não deixando para o inventário. Né? Interessante a colocação do Rodrigo, porque eu estava pensando aqui também, às vezes a gente agrupa o patrimônio, normalmente bens, né, isso, olha, imóveis, né, outros bens, né, por exemplo, carros, aplicações financeiras, né, e isso tu já consegue ali, no próprio contrato social, regular, em caso de falecimento de um dos sócios, como é que é a transferência das cotas ali, que normalmente são os familiares, né, ou pode ser o cônjuge sobrevivente, os filhos. Ou seja, é o momento de ajustar É o momento, né, tá ali, que não precisaria, por exemplo, do inventário para dizer como é que tem que ser a transferência dessas cotas, né? Tu já pode regular isso dentro do próprio contrato social dessa empresa constituída como holding. Claro. E, doutor Rodrigo, como é que fica o imposto sobre a herança na holding? Até só voltando um pouquinho ali, Guaraci, tu falaste da questão do testamento. Um exemplo de testamento, a gente até teve um caso recente aqui, né? Isso foi curiosidade minha, né? Não, e foi muito bom, porque é uma dúvida, provavelmente, de quem está nos assistindo, né? Claro. Quando tu fazes a holding, por exemplo, tu não vai colocar via de regra, um carro, né, um veículo dentro da holding, né?
porque normalmente é o bem que vai acabar sendo vendido, sendo diluído. Então, muitas vezes a família, por exemplo, a esposa acaba deixando em testamento esse veículo para a irmã. Um exemplo, tá? Então, assim, o testamento ele não fica totalmente... Fica separado, justamente. Ele não fica dentro da holding, mas tu pode utilizar ele para bens menores, digamos assim, né? Bens de um valor menor. E sobre a pergunta ali que tu fizeste do imposto de transmissão, esse imposto ele teve uma alteração com a reforma tributária, né? A gente fala... ITBI? Não, esse é o imposto sobre herança. Né? Esse imposto sobre herança, o termo popularmente é imposto sobre herança, na verdade é o ITCMD. Imposto de transmissão causa mortes, virtude da morte ou doação. Então, esse imposto, por que ele foi afetado pela reforma tributária? Porque os estados eles não eram obrigados a ter alíquotas progressivas desse imposto. Por exemplo, né, um estado que sempre teve alíquotas fixas, uma alíquota fixa que era São Paulo, 4%. Agora os estados eles têm que ter alíquotas progressivas. Então, por exemplo, São Paulo tem 4%, São Paulo pode chegar até 8%. Qualquer estado pode chegar até 8%. Então, alguns estados não se adequaram ainda a essa alteração. Os que já se adequaram já elevaram essa alíquota, chegando aos 8%, então ficou mais caro em alguns estados. Entendi. Mas aí vem o papel do advogado, que é muito importante na constituição da holding. É justamente por meio de um estudo que a gente chama de estudo prévio, um estudo de viabilidade, é poder identificar em qual estado vai ser mais interessante para a família constituir uma holding. Primeiro, se é vantajoso para a família, financeiramente, né, tributariamente, se ela efetivamente terá uma economia tributária, e a gente tem estudos que mostram uma economia bem interessante, por vezes até 50% menor o custo em relação ao inventário, mas na holding tu podes escolher o domicílio fiscal. Tô até avançando um pouco assim nos nossos assuntos, né? Porque tu podendo escolher o domicílio fiscal, se a família é aqui do Rio Grande do Sul, ela não precisa necessariamente abrir a holding aqui no Rio Grande do Sul. Ela pode ter uma residência fiscal, uma residência na verdade aqui em Porto Alegre, por exemplo, e ter um domicílio fiscal em São Paulo. Porque pode abrir lá? Pode abrir lá, com regras, né? Por exemplo, contabilidade de lá, alguns outros requisitos, mas totalmente possível. Isso, mas totalmente possível e mais econômico. Porque São Paulo, isso é importante para quem está nos assistindo, São Paulo ainda não tem essa progressividade. E São Paulo tem um projeto de lei que, se aprovado, ainda será interessante aqui para os contribuintes, porque São Paulo tinha 4%. Então, São Paulo tem um projeto de lei de começar em 1%, e terminar em 4%. Então, vai ter faixas em 1%, 2%, 3% e 4%. Então, seguiria sendo, no máximo, 4% a tributação. Mas a gente está analisando, claro, para ver, e isso é muito importante, né? O estudo de viabilidade vai apontar se é realmente mais benéfico abrir aqui, abrir em São Paulo, abrir em outro estado, dentro desse cenário de reforma, né? Interessante. Interessante. Nessa legislação toda que nós temos, né, Guaraci, o que é mais importante a gente comentar aqui é que a necessidade sempre de planejamento. Planejamento tributário, planejamento sucessório, né? Então são formas da gente se organizar aqui perante uma legislação tão vasta para que a gente não tenha recursos despendidos desnecessariamente, né? Claro. Doutor, quando a gente fala, né, da imunidade, né, do ITBI na construção de uma holding, como é que a gente pode falar sobre isso? Qual é essa sua consideração sobre isso? Sim, é um tema também bem interessante, bem complexo, né, dentro da holding. O que a gente tem via de regra? As famílias, quando decidem constituir a holding, elas buscam, claro, uma redução de impostos, né, uma economia, uma imunidade de impostos. Um dos impostos cuja imunidade é possível é o ITBI. E o ITBI tem essa característica de tu poderes pleitear a imunidade, tu poderes pleitear a não tributação do ITBI, quando o imóvel sai do patrimônio da pessoa física para o patrimônio, para a esfera da pessoa jurídica, né? Tu integraliza esse bem que estava na pessoa física para a pessoa jurídica, e aí essa imunidade ela pode ser pleiteada, só que ela tem regras. Então, por exemplo, a principal delas, né? A holding ela não pode ter uma atividade preponderantemente imobiliária. Então, se eu tenho locação de imóveis, se eu tenho venda de imóveis, não consigo, né, se esse é o principal ou único rendimento que vai entrar dentro dessa empresa, dentro dessa holding, eu não consigo a imunidade. As prefeituras não concedem.
Mas aí tem um outro viés, por isso que é importante a estratégia, né, que a gente sempre trata caso a caso, não é uma receita de bolo, né, Claro. A holding ela tem essas peculiaridades, né. Quando tu faz o estudo de viabilidade, tu vai identificar assim, ó, vale mais a pena pedir a imunidade ou buscar uma menor tributação se a família decidir vender esse bem dentro da holding. Claro. Por que isso, né? Porque se tu aloca, né? A gente fala assim, alocar, alguns contadores mencionam muito etiquetar, né? Eu vou etiquetar o bem como um ativo imobilizado. Se eu fizer isso, eu estou dizendo que a holding ela não tem uma característica, ela não tem uma intenção de venda desse bem imóvel. Ok, num primeiro momento eu posso seguir pleiteando a imunidade, porque eu estou dizendo que esse bem não será vendido. Mas, se eu colocar ele como estoque, se eu etiquetar ele como estoque, eu quero dizer o seguinte, eu posso vender esse bem. A empresa ela tem como objeto social também a venda, a compra e venda de bens imóveis. E por que isso? Olhem a vantagem. Na venda desse bem imóvel dentro da holding, eu posso ter uma economia que eu pagaria 34% se ele tivesse como ativo imobilizado, se ele está como estoque eu pago 6,73% sobre o ganho de capital. Né? O ganho de capital, basicamente, assim, o imóvel estava avaliado em 300 mil, eu vendi por 700 mil, eu tive 400 mil de ganho de capital. Aí vai incidir 34%, mas se ele está como estoque, incide 6,73%. Então, estrategicamente, é sempre importante as famílias identificarem. Pode falar, Não, eu acho que é importante até tu comparar com o ganho de capital que tem a pessoa física, né? Exatamente, exatamente. Nesse caso é até menor do que uma pessoa física. Normalmente o ganho de capital da pessoa física, nesse caso, seria 15%, 20%, né? Até 22,5%, né? Em casos... Nesse caso do estoque, aí teriam uma alíquota menor. E por que é importante esse tema? Né? Porque a gente teve agora, recentemente, uma decisão, uma solução da Receita Federal. Né? Tem questões que chegam até a Receita e a Receita emite uma solução de consulta para aquela questão, né? E a Receita emitiu uma importante decisão, por isso mais importante ainda se fazer o planejamento com calma e um estudo prévio antes da constituição da holding. Porque hoje se tu etiquetar o imóvel como ativo imobilizado e lá na frente tu quiseres, a família decidiu agora vender o bem, eu quero vendê-lo, mas aí eu vou mudar só, ele estava como ativo imobilizado, eu vou mudar para estoque. Se eu mudar para estoque, se uma vez ele esteve etiquetado como ativo imobilizado, eu não consigo mais essa tributação mais benéfica. Por isso, desde o início, ele tem que estar identificado, alocado como estoque. Claro. Bom, isso é uma aula, né, doutor Odilon? Isso não é uma entrevista, é uma aula. Que maravilha, hein? Né? Existe uma forma de doar as cotas e seguir no controle do meu patrimônio, doutor? Sim, existe. Quando a gente constitui a holding, como um dos principais objetivos é essa doação em vida, né, essa sucessão em vida, a ideia é justamente essa, né, que os patriarcas, via de regra, façam a doação das cotas, porque os bens agora, eles viraram cotas, né? Sim. Esses bens, eles saíram da pessoa física e foram para a pessoa jurídica. Claro. Então, os patriarcas, eles querem doar essas cotas para os filhos. E, por vezes, vem aquele medo, né, do patriarca, da matriarca, enfim, poxa, eu vou doar um bem, né, só que eu vou perder o controle desse bem. Então, tu podes fazer a doação dentro da holding, é a forma mais usual, né, doutor? É o que tem se usado mais? É o que tem se usado mais, que é a doação com reserva de usufruto. Por que é importante? Porque daí tu fazes a doação, os filhos eles recebem aquilo que a gente chama de nua propriedade, só que os patriarcas eles seguem como usufrutuários, eles seguem no controle do patrimônio. Isso é muito importante, né? Porque elimina aquele receio de, poxa, eu vou perder um poder, né, de gestão sobre o bem. Não, eu faço a venda e, claro, quando ocorrer um evento que vai ser o falecimento, que vai estar previsto também no contrato, eu posso fazer essa alteração. Claro, e que cláusulas, eu acho que é isso, bem interessante, né, bem interessante. Que cláusulas podem ser incluídas em uma holding, doutor? A gente separou algumas cláusulas aqui que são as mais importantes, né? O acordo de sócios, que a gente acha extremamente importante, né? Porque esse acordo de sócios, por exemplo, pode-se determinar que os sócios somente contrairão matrimônio com separação de bens. Para preservar o patrimônio. É claro que é questionável, isso pode dar briga, então por isso que a gente tem uma reunião com a família antes para ver o que é mais adequado para aquele grupo familiar, né? Acordos de governança, né? Como é que vai se gerir essa sociedade, quem vai ser o sócio gestor, quem vai organizar, quem vai cuidar de determinadas
questões ali envolvendo esses bens que estão dentro da holding precisam ser geridos, né? A cláusula de incomunicabilidade, que é uma cláusula que também é muito importante. Muitas famílias nos procuram e tem aquele receio, né, de os filhos vão contrair um matrimônio e esse novo membro da família eles não conhecem, então por vezes assim tem o medo de lapidação do patrimônio, então tu pode criar uma cláusula que não se comunique esse bem com o novo cônjuge. Né? Isso é bastante utilizado. Esse cônjuge não vai ter direito a nada? Não, ele vai ter sobre os frutos desse patrimônio, mas ele não vai se comunicar diretamente com o patrimônio. Né? Existe. E aí cláusula também de reversão, né? Porque a gente sempre espera, né, pela ordem que haja o natural e que ocorra primeiramente o falecimento dos pais, né, depois dos filhos, mas se acontece o contrário, então na holding tu pode criar também essa cláusula de reversão, né, que daí no caso as cotas do filho, né, uma vez falecido, elas retornam para os patriarcas, ou para um dos patriarcas. Né. Doutor, nem é uma entrevista isso aqui. Eu acho que esse assunto vai render mais. Paula, vai render. Nós vamos voltar a falar sobre isso, porque realmente é muito interessante, né? Sim. É bastante interessante, né? E as pessoas ainda têm bastante dúvidas, né? Sobre isso, é um tema bem instigante. Vamos deixar para o próximo programa, para a gente poder falar mais aí, né? Vamos voltar, claro, vamos ficar combinado aí que nós voltaremos aí com o Dr. Rodrigo Fritz e com o Dr. Odilon Garcia Júnior. Nossa atualidade jurídica, direto aqui do Garcia e Garcia Advogados Associados. Com certeza quem ganha é você que está nos assistindo aí, como eu brinquei com o Dr. Odilon agora, isso não é uma entrevista, isso é uma aula, não é isso? Obrigado. Um abraço, parabéns pelo trabalho de vocês aí no Garcia, tá bom? Obrigado, Garcia. Voltamos no próximo programa. Tchau. Atualidade Jurídica com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia.